Engine Maker, capítulo 8. Se no capítulo passado eu fiquei presa em termos de artes marciais, desta vez foi beisebol. Também fiz algumas mudanças nos episódios anteriores. Norfolk veio do apelido do jogador de beisebol Yoon Suk Min, Guerras de Norfolk, quando, em um único ano, ele tentou se destacar nos Estados Unidos, mas acabou sendo transferido para o time da Liga Menor Norfolk Tides, devido ao seu desempenho ruim, e assim, acabou voltando para casa. As guerras, no apelido, vieram da sua guerra com outro jogador de beisebol, Yang Hyun-jong, cujo sucesso ou fracasso era inversamente proporcional ao de Yoon, cada temporada de beisebol. Em 2014, quando Yoon estava lutando uma guerra perdida em Norfolk, Yang estava vencendo a guerra e quebrando recordes. Então, se Tempestade Amarela é chamada de Norfolk, isso significa que ela é como Yoon e está perdendo a guerra, classificação do servidor, contra Outboxer 009. Na tarde de 2 dias depois, Cordelia, usando um chapéu de aba larga e uma saia longa, saiu da mansão do Conde Chase acompanhada de Dahlia. Tac, 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 tac. Podia-se ouvir o som do cavalo puxando a carruagem e das rodas da carruagem rolando, e, como para acompanhar, Dahlia assoviava. Parecia que era Dahlia e não Cordelia quem estava indo em um encontro. Não, não é um encontro. Não é um encontro. Era apenas uma reunião de negócios. Era apenas uma reunião de negócios. Porque era importante, Cordelia, que repetiu isso 2 vezes, desviou o olhar da alta tensão de Dahlia e olhou pela janela. O local do Templo de Varuna estava situado nos arredores da cidade fronteiriça, mas havia muitas pessoas e edifícios por ali. O Templo de Varuna foi construído não somente no Reino de Solen, mas em qualquer lugar do continente. Para ser mais preciso, foi erguido onde havia uma grande população flutuante. E o motivo era simples. Para esconder a árvore, esconda-a na floresta. A melhor forma de esconder um segredo era fazer com que as pessoas não se interessassem pelo próprio segredo. Se houvesse muitos visitantes, os visitantes do Templo de Varuna poderiam se esconder facilmente. Senhorita, estamos quase lá. Você pode encontrá-lo agora. Sim, sim. Cordelia, com um sorriso forçado, esperava que a carruagem chegasse rápido. Mais do que querer encontrar Jude, ela queria escapar daquele espaço constrangedor e do olhar animado de Dahlia. Chegamos! E finalmente a carruagem parou. A voz pesada do cocheiro aliviou Cordelia, que soltou um suspiro de alívio. E Dahlia continuou sua própria interpretação errada mais uma vez. Você está nervosa. Que adorável! Era Cordelia que podia perceber o que Dahlia estava pensando apenas olhando para os seus olhos brilhantes, mas ela tentou desviar o olhar desta vez. Não era algo que pudesse lidar naquele momento. De qualquer forma, vamos! Sim, senhorita! Cordelia desceu da carruagem com Dahlia e olhou em volta. Talvez por ser de tarde, os fiéis de Varuna se destacavam em todos os lugares. Mas foi então. Olá! A irmã se chama Cordelia Chase. Uma criança agachada no canto do templo correu para perguntar. Era um menino de cerca de 5 ou 6 anos e segurava um pequeno bilhete dobrado na mão. O que está acontecendo? Embora sua aparência estranha só tivesse sido vista recentemente, Dahlia era, ostensivamente, uma cavaleira de escolta do Conde Chase. Depois de bloquear reflexivamente o acesso da criança, ela perguntou em um tom baixo, e a criança, assustada, respondeu hesitantemente. Isso! Um irmão muito bonito me pediu para entregar isso. Era o bilhete que a criança estava segurando. Era um objeto muito suspeito, mas o rosto de Dahlia relaxou naquele momento, porque o nome de Jude estava escrito do lado de fora do bilhete. Senhorita. Sim. Quando Cordelia deu sua permissão, Dahlia pegou o bilhete da criança. Então, eu vou. Tenho certeza que avisei você. Talvez por estar assustada com Dahlia, a criança correu para fora do templo assim que entregou o bilhete. Mas Cordelia e Dahlia já haviam perdido o interesse na criança há muito tempo. Vá, abra isso, rápido. Sim, senhorita. Seguindo o incentivo de Dahlia, Cordelia abriu o bilhete e o conteúdo era simples. Veja você na Sala de Confissões. Sala de Confissões é uma das razões pelo que o culto do Deus dos Segredos, Varuna, está gozando de popularidade. No Templo de Varuna,
Havia uma sala de confissões onde você poderia revelar e manter quaisquer segredos. Varuna não realizava milagres para aqueles que contavam os segredos, mas o fato de haver um lugar para confiar segredos àqueles que viviam sob o peso do segredo era sem dúvida confortante. Oh meu! Isto é um romance na sala de confissões? Uhul! Que adorável! Naquele momento, Cordélia se preocupou que a cabeça de Dália estivesse pirando, pois ela sempre relacionava todas as ações de Cordélia a uma donzela apaixonada, mas não podia protestar contra isso. De qualquer forma, vamos. Sim, senhorita. No templo de Varuna, eu havia situado muitas vezes antes de que minhas memórias como Tempestade Amarela despertassem. Enquanto Cordélia se movia para a seção leste do templo, onde estava a sala de confissões, um sacerdote de meia-idade, que parecia estar encarregado da sala de confissões, se aproximou e indicou o caminho. Ele está adentro. Ele não disse quem, mas era óbvio quem estava ali. O sacerdote recuou com um sorriso. E Dália parou na porta e sorriu amplamente. Eu vou ficar aqui. E deu uma piscadela. Era uma consideração útil de Dália. Mas eu sentia que estava caindo em um atoladeiro. Então, eu vou voltar. Sim, senhorita. Boa sorte. Sim, sim. Depois de responder constrangidamente, Cordélia entrou na sala de confissões como se estivesse fugindo. E foi nesse momento... Oi, quanto tempo? Na sala de confissões, onde havia uma pequena mesa e duas cadeiras, estava Jude, esperando, como de se esperar. Este lado sofria com todos os tipos de mal-entendidos, mas o rosto do outro lado parecia bem alimentado e em boa forma. Eu preferia morrer do que sofrer. Tempestade Amarela? Em vez de responder, Cordélia perguntou a Jude. Como você conseguiu pegar este lugar? Hã? A sala de confissões do templo. Você conseguiu descobrir o ponto fraco do sacerdote? Outboxer 009 era alguém que conhecia os meandros do grande e até mesmo dos pequenos NPCs nas ruas. O sacerdote parecia ter um ponto fraco considerável, visto que ele veio até aqui para encontrá-la. Ao ouvir a pergunta de Cordélia, Jude piscou uma vez e logo riu levemente. Qual o ponto fraco? É dinheiro. Dinheiro. Sim, dinheiro. Ele me emprestou porque eu dei dinheiro a ele. Por que ele ameaçaria alguém com um ponto fraco? Eu tenho dinheiro. Você parece ter esquecido, mas eu sou filho de um conde. Ele também é filho do conde Bayer, uma das 12 famílias do norte. Embora eles sejam mais fracos do que costumavam ser, a família Bayer ainda era uma das mais proeminentes. O quê? Eu também sou filha de um conde? Eu sei. Enquanto a Cordélia constrangida resmungava sem motivo, Jude sorriu levemente e ofereceu um assento a ela, enquanto Cordélia, em frente a Jude, perguntou abrindo levemente os olhos. Como está seu guinhos do MAC? Estou me recuperando aos poucos. Talvez porque ter ouvido a história, parecia que o semblante de Jude estava melhor do que antes. E você? Alguma conquista? Acho que falta um pouco mais para eu me tornar um 2 estrelas. Eu evolui bastante da última vez. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Cordélia ao lembrar da luta contra a Lacey Gang. Eu queria fazer isso mais uma vez no fundo do coração, mas infelizmente o círculo mágico de Belastin era bom para uso único. Se tentássemos convocar Lacey Gang novamente à força, poderiam surgir alguns problemas com o selo desta vez. Por que você me chamou, afinal? Não há nada aqui? Por que não? Você sabe? Hã? Ah? Oh! Ah! Evento secreto! Na resposta de Jude, Cordélia piscou. Porque não conseguia entender. De jeito nenhum. Isso não é possível. Não havia nada nos sites de walkthrough. Não estava falando de um site de walkthrough típico. Ela estava falando de Mural dos Heróis, um site criado por um grande número de águas podres e estagnadas, inclusive Tempestade Amarela. Cordélia esqueceu disso. Mas não era isso. A memória de Tempestade Amarela estava correta. A causa do problema estava com o Outboxer 009 e não com a Tempestade Amarela. Não é de se admirar que não haja. Hã? Porque sou eu que a encontrei. A primeira notificação de descoberta apareceu quando foi descoberta e Jude manteve esse evento em mente. Não, por que você postaria informações sobre um evento secreto que lutou para encontrar no site de walkthrough? Você não postou no site de walkthrough Mural dos Heróis? Eu posto. Eu postei, mas apenas as coisas que todos conhecem. Segredos só podem ter valor quando são mantidos em segredo. O quê? Então você apenas postou tudo? Sério? Cordélia não respondeu,
mas era possível perceber a resposta apenas olhando para o rosto. Sim, então você é o segundo lugar. Não é de se admirar que você sempre ficou em segundo. Droga, seu idiota! Eu sabia que tinha algo suspeito. Eu lutei e não consegui alcançar. Nosso Norfolk é ingênuo. Eu nunca imaginei que roubaria a base. Mas, na verdade, eu apenas adivinhei. Enquanto me divertia navegando pelos comentários das pessoas, vi uma pista enterrada nas postagens dos guias. Então o que é? O que está escondido aqui? É seu de novo. Quando Cordelia perguntou com o biquinho nos lábios, Jude escondeu a risada e continuou a falar. Tem o meu e também o seu. Você conhece o livro do Dungeon? Eu conheço. Tem um livro de Dungeon escondido aqui? Está escondido. As recompensas são bem boas. O livro do Dungeon, como o nome sugere, era um dungeon virtual que poderia ser acessado usando o livro. Qual é a recompensa? A minha é um Mugong, arte marcial. A sua deve ser mágica. Livro de habilidades? Livro de habilidades. Usando o livro de habilidades, você poderia adquirir a habilidade de uma vez sem precisar aprendê-la. Atraída, Cordelia se inclinou em direção a Jude e perguntou: que tipo de Mugong mágica é em detalhes? Para Mugong é uma técnica de pé, mas não sei sobre a mágica. Por que você não sabe? Eu ainda não quebrei isso como mago. Como esperado. Era uma explicação válida. Eu tinha que quebrar para saber. Rank? Não deve ser muito alto se pudermos desafiá-lo no começo. B. B? B. Os olhos de Cordelia se arregalaram. Ela teria, pois era rank B. Claro, se você olhasse para Legends of Heroes 2 como um todo, rank B não era tão impressionante. Mas, se você acabasse de começar, não era exagero dizer que B era uma classificação acima do céu. Originalmente, o que você podia obter naquele ponto costumava ser E ou D, ou C no máximo. Então, a mágica seria rank B? Talvez. Um sorriso brilhante surgiu no rosto de Cordelia. Ótimo! Então vamos resolver isso rápido. Onde está? Onde está escondido? Aqui. Hã? Aqui. Eu já encontrei. Estava localizada em uma sala secreta na biblioteca do templo, mas eu vinha de manhã para encontrá-lo. Foi por isso que pedi para encontrar Cordelia à tarde. Tempo é ouro, certo? Dizendo isso com um sorriso, Jude tirou um livro fino debaixo do armário e o colocou na mesa. Livro do Dungeon de Varuna. Cordelia encarou a capa do livro vermelho, levantou a cabeça e perguntou: Agora? Agora. Não era necessário mais consultas. Jude abriu o livro e recitou o feitiço, e uma luz branca pura encheu a sala de confissões.